Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você estiver assistindo a gente aí. Sou o professor Flávio de Itajubá, Minas Gerais. Estou falando pela Escola do Conhecimento, pela ATEC, Associação Teológica Cason. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre dons motivacionais, também chamado de dons vocacionais. O que se refere isso, essa matéria? Vai falar sobre o nosso chamado, aquilo que está no nosso coração para a gente fazer, o que Deus quer que a gente faça para Ele, tipo o serviço que Deus quer que nós façamos para Ele. É claro que nós somos criados por Ele e para a glória dele. Paulo escreveu nos Colossenses capítulo 1, verso 15 e 16, fala no finalzinho lá que nós somos criados por Ele e para Ele. Fomos criados para Ele, para servi-lo, adorá-lo, exaltá-lo. Então nós vamos cumprir o nosso propósito quando nós estamos nele, servindo a Ele. Fomos feitos por Ele, a imagem e semelhança dele, para Ele, com um propósito, com certeza. Você tem um chamado aí, tem um propósito de Deus na sua vida. Pode ser na sua casa mesmo, na rua, no trabalho, onde você está sendo, foi plantado, ou na sua denominação. Mas Deus sempre tem algo para todos nós. Tá ok? Então é isso que nós vamos discorrer nessa nossa disciplina Dons Motivacionais. E no final tem um testezinho também que vai dar assim uma luzinha, começar a abrir. Se caso ainda você não saiba o seu chamado, o seu ministério, né, a sua vocação, essa matéria vai procurar também auxiliá-lo a descobrir qual é o seu chamado, a sua vocação, o seu ministério no corpo de Cristo. Por que você nasceu? Qual serviço Deus quer que você faça para Ele? É claro que Deus quer que a gente o adore, o glorifique, o exalte. Mas às vezes tem especificamente aquilo que arde em nosso coração. Nós vamos estudar nessa matéria, tá bom? Vamos lá então dar início aqui, começar com alegria. Pega aí a sua apostila. Se você não tiver apostila, a gente vai postar ela aqui também, dá para acompanhar. Pega aí a sua Bíblia, o caderno de anotações e vamos então dar início à nossa matéria com a ajuda do Espírito Santo, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Nós temos aí então a apostila, a introdução, página 1 da apostila. Atualmente a igreja atravessa os seus últimos dias na terra e é de suma importância que cada membro do corpo de Cristo compartilhe o seu dom e exerça o seu chamado. Devemos manter, deixa eu colocar uma canetinha aqui para ficar mais fácil, ver se eu consigo, ver se vai dar certo. Devemos manter o pleno interesse por esse tema que é muito relevante para o desenvolvimento da igreja como corpo de Cristo na terra. Oi, oi. Deixa eu mudar aqui a cor. Deixa eu mudar a cor. Só mudar a cor aqui. Só um minutinho. Mas vamos lá. Deixa eu voltar lá. Só um minutinho, gente. Maravilha, vamos lá. Vamos lá. Devemos manter o pleno interesse por esse tema, que é muito relevante para o desenvolvimento da igreja como corpo de Cristo na terra. Romanos capítulo 12, verso 1 ao 8. Vamos dar uma olhadinha lá? Romanos capítulo... Abre comigo aí, Romanos capítulo 12, do verso 1 ao 8. Vamos dar uma olhada, ver o que o texto nos diz. Romanos 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 3.
Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, a mesma função, né? Assim nós que somos muitos, olha aí para você ver, você que pertence à igreja, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que tendo diferentes dons, olha aí, ó, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é a profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino, o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Então tá vendo aí, gente? De modo que tendo, Romanos 12, 6, aí, ó, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, tá? Segundo aí a salvação, o presente que Deus nos deu, que é a salvação em Cristo Jesus. Vamos lá. No original, apostila, página 1. Apostila, página 1. No original grego, a palavra dom é charisma, que significa presente, manifestações do Espírito, que nos são oferecidos mediante a graça divina por parte de Deus, como sendo o doador dos dons. De acordo com o pastor Russell Champlin, em sua enciclopédia, charisma indica os dons do Espírito, as suas graças, gratuitamente conferidas para a obra do ministério. Além disso, enfoca também o dom da graça que nos traz a salvação. Empreender uma busca sincera para ser cheio do Espírito Santo e receber os dons do alto é uma atitude correta. O apóstolo Paulo nos orienta desta forma: enchei-vos, né? Efésios capítulo 5, verso 18. Enchei-vos do Espírito Santo. Olha que maravilha. É o que está lá. O apóstolo Paulo fala. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, verso 18. Olha lá para você ver. Olha, se você olhar o verso 17 também, ó, o verso 17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Então Deus quer que nós estejamos cheios do Espírito Santo. Olha aqui, vivemos, apostila página 1, vivemos em uma época em que somos encorajados a acumular, né? A gente quer sempre ter mais, a acumular. Depositar, né? A gente sempre vive querendo ter bastante das coisas, né? No entanto, a Bíblia nos convida a compartilhar. O apóstolo Pedro nos exorta dizendo: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, o apóstolo Pedro, né? Não é Paulo, Pedro, desculpa aí, apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. O que está escrito? Olha aí. Capítulo 4, verso 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Né? Na Bíblia aí, na Bíblia mais tradicional, ela está assim, né? Vamos ver aqui. Ela está, deixa eu ver aqui,
Só um minuto aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, não está aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver. Servir uns aos outros. Servir uns aos outros. É o serviço na casa do Senhor. Nós devemos servir, né? Ministrar aos corações. Deus chamou você. Você é membro do corpo de Cristo. Somos todos membros do corpo de Cristo. Nós não somos sozinhos, únicos. Nós precisamos uns dos outros, né? Precisamos uns dos outros. É um grupo. Nós somos... Cada um completa o outro. Não está abrindo aqui? Não está abrindo, mas tudo bem. Daqui a pouco abre. Eu mostro para você. Mas tudo bem. Então, servir uns aos outros. Vai estar abrindo agora, só um minutinho. Vamos ver aqui. Vamos ver. Abrindo a nossa tela. Aí, olha aí. Ó. Olha para você ver. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Servir uns aos outros. Deus me chamou, Deus chamou você, para que nós possamos servir uns aos outros. Nós completamos um ao outro, né? Somos membros do corpo de Cristo. Nosso chamado, apostila ainda, página 1. Nosso chamado. Página 1, item 2. Nosso chamado. Mesmo antes de existirmos, Deus já havia estabelecido um propósito específico para cada um de nós. Salmo 139. Salmo 139. Vamos lá comigo? No Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, verso 16. Olha lá, o que está escrito? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, isto é, sem forma, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Então, Deus viu você antes da gente ser formado no ventre de nossa mãe, no ventre da mãe. Efésios 1, 4. Vamos lá também. Efésios, capítulo 1, verso 4. Vamos ver o que Paulo escreve aos irmãos de Éfeso. Paulo escreve, Efésios 1, 4. Tem um mistério, né? Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Né? Nos elegeu nele. Colossenses 1. Aliás, vamos dar uma explicação aqui nessa. Quando fala, né, que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Quero falar para você que Deus, né, nós, eu, você, a gente pensa assim, ó, nós estamos dentro de um tempo, mas esse tempo foi criado por Deus. Então hoje eu olho assim, eu tenho um passado, eu tenho um presente, eu tenho um futuro. Mas Deus criou o tempo. É um mistério, tem coisas que a gente tem que falar, eu não entendo, mas pela fé. Deus, por exemplo, Deus é muito grande. Deus não tem passado, futuro. Deus é eu sou. Um dia desse eu até falei dando uma explicação assim, eu estava no púlpito,
falando com a igreja, e eu ouvi uma formiguinha de cima do púlpito, uma formiguinha que estava andando na igreja assim. Eu falei para os irmãos, tem uma formiguinha que está andando ali, uma formiguinha. E eu estou vendo ela daqui de cima. E ela está caminhando debaixo da cadeira. Então eu estou vendo ela de uma forma completamente diferente do meu ponto de vista. Por quem eu sou. Eu tenho capacidade onde eu estou aqui, eu estou vendo ao mesmo tempo. Eu estou vendo ao mesmo tempo o passado dela, o presente dela e o futuro dessa formiga. Porque eu vi por onde ela passou e vi ela caminhando e imaginei onde que ela estava indo. Toda a área. Então eu falei assim para eles, eu estou vendo daqui de cima o passado dessa formiga, o presente e o futuro dela. Agora ela, a formiga ali, dentro da visão dela, ela tem um passado, está vivendo um presente e caminhando para o futuro, que ela não sabe ainda. Então Deus, o nosso Deus, ele não está limitado ao tempo. Deus não está limitado ao tempo. Deus criou o tempo. Então, nós é que falamos passado, presente e futuro, mas Deus vê tudo agora. Né? Deus, ele é atemporal. Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecaram. Deus já estava pronto, o plano de Deus ali, tudo certo. Você está entendendo? Deus olhou tudo assim, de uma hora só. É o mistério de Deus. A formiguinha não vai entender se eu falar para ela que eu sei o passado dela naquela hora, sei o presente e o futuro dela naquele exato momento. Ela não vai entender, a não ser que se ela estiver vendo do mesmo ponto de vista que eu estiver vendo. Se ela entender quem eu sou, ela vai acreditar no que eu estou falando. Então hoje muitas coisas nós não entendemos. Como assim que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo? Como assim? Para sermos santos e irrepreensíveis? O que nós entendemos é que Deus quer que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Fomos chamados por Ele, para Ele, separados para Ele. Mas como que Ele elegeu a gente antes da fundação do mundo? É um mistério. Deus chamou você, Deus escolheu você para que nós estejamos e sejamos dele. Deus não criou a gente para não ser nada, para não ser ninguém, ou para estar longe dele de forma nenhuma. Deus nos fez você, para que nós estejamos com ele, nele, para ele, vivendo a plenitude da vida dele. Tá bom? Então Deus chamou você. Me chamou antes que eu fosse formado no ventre. Deus já me conheceu, Deus já me viu. E já sabe os planos que tem para mim. Agora eu tenho que andar nesses planos. Eu tenho que andar na presença dele. O diabo também veio para matar, roubar e destruir. O diabo quer acabar com a minha vida, acabar com a tua. Por isso que a gente tem que estar no caminho, na presença dele. Eu tenho liberdade de dizer, não, eu não quero. Ou eu quero. Então o diabo tem planos também, quer matar, roubar, destruir, quer estragar a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa jornada eterna. Então, nele, no Senhor, nós somos mais que vencedores. Nele nós temos a plenitude de vida. Nele nós somos completos, temos vida em abundância. Mas nós não podemos sair fora dele. Está entendendo? Vamos continuar aqui. Em Colossenses também, né? Capítulo 1, verso 16. Vamos dar uma olhadinha. Colossenses. Vamos comigo lá, capítulo 1. Vamos ler o verso 16. Olha o que está escrito. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Olha que coisa linda aqui. Eu e você fomos criados, tudo foi criado por ele. E sabe por que você foi criado? Para que eu fui criado? Foi criado para ele. Fui criado para fazer as coisas que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, não. Por isso que muitas vezes eu quebro a cara, não dá certo e eu fico aborrecido.
Porque eu fui criado para Ele. Você foi criado para Ele. Nós fomos criados para Ele. Está entendendo? Por que eu fui criado? Fui criado para Ele. Você foi criado para Ele. Mas você pode estar fazendo coisas para você. De repente você está vivendo a vida para você. Por isso que você não está completo, satisfeito. A satisfação aí não está plena. Ela está faltando alguma coisa. Porque você está fora do caminho, fora do propósito de Deus. Fora do chamado, da vocação. E o chamado, nós vamos descobrir nele, estando nele, na igreja, isto é, no corpo de Cristo. Quando eu entrego a minha vida para Cristo, quando eu sou batizado no corpo, quando eu mergulho no corpo de Cristo, quando eu faço parte do corpo de Cristo, aí eu encontro o propósito pelo qual Deus me criou. Está entendendo? Imagina bem uma cadeira. Quem criou a cadeira? Né? Quem inventou a cadeira? Qual foi o propósito pelo qual a pessoa criou uma cadeira? Criou a cadeira para sentar. Número 1, propósito da cadeira para sentar. Mas eu posso subir na cadeira para trocar uma lâmpada? Posso. A cadeira serve para isso? Serve. Mas não é o primeiro chamado dela. Não é o primeiro chamado da cadeira. Você está entendendo? Eu posso colocar coisas em cima da cadeira, usar ela como uma estante? Posso. Mas ela não foi chamada para isso. Ela não está exercendo o seu chamado, número 1. Então ela foi chamada para que eu pudesse, para que você pudesse nos assentarmos nela. Esse é o chamado da cadeira. E assim para outras coisas também que você pode ter em mente aí. O Criador sempre tem um propósito principal para a sua criação. Ainda que essa criação, esse objeto ou esse bem possa servir para outras coisas, mas o propósito número 1, existe um propósito número 1. E o propósito número 1, meu e de você, fomos criados por Ele e para Ele. Então eu serei completo nele. Estarei bem, vivendo a vida maravilhosamente satisfeito nele. O salmista no Salmo 37, verso 4 diz, né? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é deleita-te? Agrada-te do Senhor. Em outras palavras, esteja satisfeito com o Senhor. A minha satisfação é o Senhor. Aí as demais coisas vão ser acrescentadas. Está entendendo? Vamos lá, vamos continuar. Apostila ainda, página 1, né? Nosso chamado. E durante nossas vidas, há um determinado momento em que Ele nos chama para viver esse propósito. No Gênesis capítulo 12, quando Ele chama Abraão, tá vendo? Chamou Abraão. Abraão tem um propósito diante de Deus. Quando Ele chama Josué tem um propósito diante de Deus, um chamado. Quando Ele chama Jeremias, quando Ele chama Paulo, tá entendendo? Quando Ele chama quando Ele chama você, Ele tem um propósito. Tá entendendo? A gente não... O propósito varia de cada um. O chamado é de cada um. O dom é cada um. Tem o seu dom. Deus chamou Noé. Deu uma tarefa para ele. Ele ficou satisfeito com aquilo. A gente pode não querer, mas Deus tem um chamado para cada um de nós. Existe algo dentro de nós, colocado por Deus, para fazer para Ele. Abraão está vivendo a vida dele lá e Deus chamou ele. Tem um propósito na tua vida, você vai cumprir. Josué, Deus chamou Josué, tem um propósito aí. Gideão, tem algo aí, Gideão. Sansão, tem algo aí. Ruth, Deus tem algo com você. Samuel, Deus tem algo com você. Davi, Deus tem algo com você. Esther, Deus tem algo com você. Está entendendo? Mas não precisa ser uma liderança, ser líder, não. De repente Deus tem algo com você no meio do povo. Lembra quando Deus chamou Elias? E Elias aparece na Bíblia, né, como protagonista, como líder espiritual, como profeta. E a gente lê lá, a gente fica assim encantado como que Elias foi usado por Deus. O chamado de Elias. Mas nem todos nós seremos um Elias da vida, um Eliseu, um Davi. Não. Lá no tempo de Elias, quando o rei Acabe e Jezabel
estava oprimindo os profetas e matando os profetas, Elias pensou que era só ele que estava sendo fiel ao Senhor. Isso está lá no livro de Reis, capítulo 18 e 19. E ele falou para Deus assim, só eu fiquei, Senhor. Estão matando os profetas, só eu fiquei. E Deus falou para ele, não, existe 7.000 que ainda não se dobraram diante de Baal. Vamos dar uma olhadinha lá para você ver nesse texto? Vamos dar uma olhadinha aqui em primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Quando Elias está fugindo de Jezabel e ele está desanimado. Está desanimado da vida. Não quer mais saber das coisas de Deus. Ele vai embora. Aí Deus vem falar com ele. Estou resumindo aqui. E Deus vem falar com ele. E ele fala para Deus, ele não quer mais exercer o ministério. Ele não quer mais. O que ele falou para Deus aqui? Quer ver? Eu vou achar aqui para você ver. Interessante. Vamos ver aqui. Olha aqui, ele falou para Deus assim. Ele falou para Deus. No 1 Reis 19, verso 14. E ele disse, eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, olha aí, ele falou, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Tá vendo? Ele está falando para Deus, só eu fiquei, Senhor. Só eu fiquei, Senhor. Agora, e o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirá profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á a Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á a Eliseu. Olha agora que você vê o que Deus disse. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. O que Deus está falando? Elias está achando que só ele que ficou para servir o Senhor, só ele que está sofrendo, só ele que está ralando, só ele que está sendo afligido. E Deus falou, negativo, existe 7.000 que não se dobraram a Baal. Estão aí no meio do povo de Israel. O que eu quero dizer para você? Esses 7.000 não tem nome deles mencionado na Bíblia. São os anônimos. Tem pessoas que vão viver assim, meu irmão, no meio do povo, não vão estar numa posição de liderança, de protagonizando alguma coisa. Os holofotes não estarão virados para eles, para ela, mas estará fazendo a obra de Deus, estará exercendo o seu chamado. Esses 7.000, que a gente não sabe nome, não aparece, não fala nada, Deus... os homens não viram, nem Eliseu sabia, nem o profeta sabia, mas Deus estava vendo, estava com os olhos nesses 7.000 anônimos, que nós nem sabemos quem que é. Às vezes nós queremos que o chamado de Deus para a gente seja em cima do púlpito. Porque eu vou ser líder, não sei de onde, vou governar, vou ser presidente, vou ser não sei o quê. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes é no meio do povo mesmo, trabalhando no meio do povo. Como Ebed-Meleque, como Obed-Edom, viu? Como Baruque, como Noemi, como os servos de Davi. Gente, o importante é cumprir o chamado de Deus, é descobrir esse chamado e cumpri-lo. Tá entendendo? Então Deus me criou para Ele, criou você para Ele, em primeira mão. Nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Amém? Glória a Deus? Vamos lá, vamos continuar. Na nossa apostila, o Senhor chamou então Abraão, Josué, Jeremias, Paulo,
Continuando aqui. Através da pregação do Evangelho, nós que estávamos separados de Deus e condenados ao inferno, somos convidados para a reconciliação e salvação em Cristo Jesus. Então, vamos lá. Olha bem, a gente estava perdido. Você que está me vendo aí, o mundo, as pessoas se afastaram de Deus, nascemos no pecado. Efésios capítulo 4, capítulo 2, nós estávamos mortos para Deus. Efésios capítulo 4 também fala, a gente estava morto para Deus e Jesus nos trouxe de volta, nos ressuscitou o nosso espírito, o nosso interior. Nós nascemos de novo. Nós estávamos caminhando para o inferno, longe de Deus, e Ele nos trouxe de volta. Então a primeira coisa é isso, é entregar nossa vida para Cristo, porque nós só vamos descobrir o nosso chamado e estarmos satisfeitos quando nós estivermos nele. É em Cristo, é nele que eu vou estar satisfeito e é nele que vai desenvolver o meu chamado. Se eu estiver fora de Cristo, eu já estou fora de tudo. Então a primeira coisa, eu tenho que estar nele. Eu estava morto, separado de Deus, pelos pensamentos, vontade, mas o Senhor me chamou, me resgatou. Então a primeira coisa que você que está me vendo aí, se você ainda não entregou sua vida para Cristo, é se arrepender e voltar para Cristo, entregar de coração. É nele que nós vamos descobrir o porquê Ele me chamou, para que Ele me chamou, qual o propósito de vida meu. Está entendendo? Vamos lá. Então aqui, ó, Efésios capítulo 4, vamos lá comigo? Efésios capítulo 4, vamos ver aqui o verso 17, vamos dar uma olhadinha. Olha aí, Efésios capítulo 4, verso 17. Olha o que Paulo diz, ó. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Ele está dizendo para mim e para você, não andar mais como andam aqueles que não têm compromisso com Deus, na vaidade, no orgulho dos seus pensamentos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fossem ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, isto é, quanto à vida passada, vos despojais do velho homem, deixai a vida passada, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no vosso espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Está vendo? Então aqui é a mudança de vida. É deixar, quanto ao trato passado, que vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aqui é o novo nascimento, gente. Está vendo? Através da pregação do Evangelho, nós que estávamos separados de Deus e condenados ao inferno, somos convidados à reconciliação e salvação que há em Cristo Jesus. A gente estava caminhando, gente, olha aí. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, 17, 18. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, 17 e 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha o verso 18. Quem crê nele não é condenado,
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tá vendo? É importante a gente crer no Senhor, porque quem crê nele não é condenado. Está entendendo? Jesus se tornou o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Né? O homem pecou, se afastou de Deus. Adão e Eva se afastaram de Deus, perderam a comunhão com Deus. O homem morreu espiritualmente. O que é morrer espiritualmente? É ficar sem comunhão com Deus, é estar separado de Deus. E sabe o que acontece? Em Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que é o salário do pecado? É a morte. A recompensa do pecado é ficar separado eternamente de Deus. A palavra morte ali significa separado eternamente de Deus. Quando Adão pecou, Deus falou, se você comer do fruto da árvore proibida, você vai morrer. Ele comeu, não morreu fisicamente, não. Na hora ele não morreu, não. Ele não morreu, ele morreu espiritualmente. Por quê? Porque ele pecou, desobedeceu a Deus, saiu fora do propósito, fora do chamado, fora da vocação. Né? Se você olhar em Efésios capítulo 2, lá fala. Efésios capítulo 2 diz assim, ó. Fala comigo para você ver, Efésios capítulo 2. Olha aí. Efésios capítulo 2. E vos vivificou, quer dizer, significa essa palavra, vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, deu vida, estando vós mortos. A gente estava morto em ofensas e pecados. Em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, aqui é o demônio, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. As pessoas andam de acordo com a vontade do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, eu e você, andávamos também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A gente fazia o que queria, o que pensávamos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também são. Fala agora aqui, ó. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Quer dizer, ó, estando nós ainda mortos, aonde? Em ofensas, nos deu vida, vivificou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou o nosso espírito que estava morto, juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Está vendo? É um ato de fé. Jesus está à direita de Deus Pai, e nós estamos ligados nele, para mostrar nos séculos vindouros, aí Efésios 2:7, Efésios 2:7, olha aí, para mostrar nos séculos vindouros abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Está vendo? A salvação é pela graça, por meio da fé. Não é nós, é um presente de Deus. Não vem das obras, não é porque eu sou bonzinho, não, para que ninguém se glorie. Portanto, somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, olha bem, eu não sou salvo por mérito meu, porque eu sou bonzinho. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. A salvação é um presente de Deus, mas eu tenho que reconhecer que eu sou pecador e preciso de um Salvador. Se eu for tentar pagar o preço do meu pecado, o pecado é a natureza minha pecaminosa, está dentro de mim, está dentro de você. E sabe como que a gente paga? A gente fica livre disso? Se a gente ficar eternamente separado de Deus.
Mas o que Jesus fez? Ele veio. Se o pecado entrou por um homem chamado Adão, Jesus veio pagar a dívida deste Adão, que gerou as pessoas mortas espiritualmente, que gerou eu e você. Eu sou descendente de Adão e Eva, você também. Então nós fomos gerados pelo nosso pai, pela nossa mãe, que foi gerado pelo avô, pela avó, que foi gerado pelo avô. Vai chegar lá em Adão. Nós nascemos separados de Deus. Está entendendo? Imagina bem. Vou dar um exemplo bobo, simples para você. Você mora no Brasil. Tem a sua esposa, mora no Brasil. Aí você vai lá para o Japão. A sua esposa fica grávida lá. Você ganha um filho lá. Ela ganha o seu filho lá. Vocês dois estão morando lá. Seu filho, você é brasileiro, mas seu filho nasceu no Japão. Seu filho vai ser lá, vai aprender o japonês. Você vai ficar vivendo lá, vai ficar separado do Brasil. A vida dele é diferente. Você nasceu no Brasil. Mas agora você está separado do Brasil, está vivendo lá. Você agora, daqui a pouco, você é um cidadão japonês, mas o seu filho que nasceu lá, o filho do seu filho que vai nascer lá, seu bisneto que vai nascer lá, tudo japonês, vai ser japonês. Então nós, Adão e Eva, estavam na presença de Deus, perderam a comunhão com Deus, se afastaram de Deus, morreram espiritualmente. E seus filhos também foram nascendo longe de Deus, separados de Deus. Então seu bisneto lá não vai nem saber o que é Brasil. Quando você morrer, então, aí que... Agora, se alguém trouxer eles para o Brasil, aí vai ter uma outra história. Mostrar, explicar, e tal. Meu pai era aqui. Então era assim, então, que funcionava. Eu não sabia disso. Eu só sabia remotamente. Então, nós ficamos longe de Deus, irmãos. Você que está me ouvindo aí. Nós nascemos já afastados de Deus. E o pecado é o pecado que nos afasta de Deus. Isaías 59, verso 1, 2. O pecado afasta a gente de Deus. Por isso que a gente não tem... Parece que a gente fala de Deus, mas parece que... Sabe? Parece que Deus está longe, parece que Deus não existe. Parece que é uma utopia, parece que... Sabe? Não vai. E assim também. Então, falando para o seu bisneto do Brasil, mas ele lá no Japão, então para ele tá uma coisa assim, sabe? É preciso trazer ele, é preciso mostrar para ele, é preciso ele aprender a cultura do Brasil para ele entender o que é o Brasil. O que é a vida no Brasil? Assim também é preciso trazer você de volta. Jesus veio para trazer eu de volta para o Pai. Ele morreu por nós, pagou um preço por nós e enviou o Espírito Santo para me ajudar. Ele fala para eu obedecer, andar na presença dele, mergulhar nele, renovar a minha mente, sabe? Procurar entender as coisas dele, saber das coisas dele. Entendeu? Para eu poder então começar a viver a vida de Deus. E ter prazer nas coisas de Deus. E perceber quem é esse Deus. Assim como seu filho que está no Japão vem para o Brasil para entender as coisas do Brasil. Para viver como brasileiro. Para saber que bênção que é, que alegria que é. Como que é ser brasileiro. Então, Jesus veio para dar vida para a gente. Para trazer a gente de volta para o Pai. É Ele que pagou o preço por nós. Morreu por nós. A dívida é altíssima. Ninguém consegue remir a si mesmo e muito menos ao seu irmão. O salmista, no Salmo 49, diz a redenção da alma é caríssima. Em Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15, Jesus riscou o escrito de dívida que estava contra mim, contra você, nas suas ordenanças. E cravou, foi riscado a dívida e foi cravada na cruz. Então, mas eu tenho que aceitar que Ele pagou a minha dívida para eu viver como livre e andar na presença dEle, santos, buscar santificação e a irrepreensibilidade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo. Quem nele não crê já está condenado. Tá? Quem não crê em Cristo já está condenado. Por isso que ele nos tira da condenação. Aquele que está em Cristo não é condenado, mas quem está fora dele já está condenado. Aí, acabamos de ler aí João 3, 16, 17, 18. Quem nele crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no unigênito Filho de Deus. Em 1 João, lá no final da Bíblia, capítulo 5, verso 9, 10 e 11, fala que quem tem o Filho, quem tem Jesus, tem o testemunho. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Pois a vida eterna está em Cristo, está em Jesus. Se eu quiser viver eternamente com Deus, eu tenho que ter Cristo no meu coração. Ele pagou a minha dívida, Ele me justifica.
Quando eu morrer e sair desse corpo e for, eu vou entrar lá, naquele lugar maravilhoso. Sabe por quê? Porque Ele me justifica, me justificou. Ele me salvou. Ele é o Senhor da minha vida. Eu não vou entrar lá porque eu mereço. Não, não. Nada que eu faça, eu conseguiria entrar lá. Então a salvação não é pelas obras, é pela fé. É um presente de Deus. Tá entendendo? Você poderia ver também a história lá em Atos capítulo 10, a história de Cornélio. Se você depois com calma lê lá Atos capítulo 10, a história de Cornélio. Cornélio era um centurião romano que fazia muitas orações, dava esmola, jejuava. E a Bíblia fala que ele teve uma visão. O anjo apareceu para ele e falou para ele: peça para os seus homens ir até uma outra cidade e chame o discípulo Pedro. Ele tem alguma coisa para te falar. E então esse homem fez isso, mandou lá buscar Pedro. E ele tem toda uma história de uma visão que Pedro teve e tal, que eu não vou entrar no mérito aqui. Mas Pedro veio, depois de 2, 3 dias, Pedro veio. Com 6 irmãos, veio para a casa de Cornélio. E Cornélio reuniu seus parentes, sua família. E Cornélio falou para Pedro: eu estava aqui orando e um anjo veio e falou para eu chamar você, que você tinha algumas coisas para me dizer. E Pedro então falou para ele: eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Sabe o que Pedro falou para ele? Falou de Jesus para ele, pregou o evangelho para ele, pregou as boas novas. E Cornélio recebeu no seu coração a Jesus como Senhor da sua vida. Sabe o que Deus está querendo dizer ali? Só você ler lá. Cornélio foi salvo. Aqui, ó, recebeu a salvação. Quando recebeu a Cristo Jesus. Então, o que eu quero mostrar para você? Cornélio, você vai ver lá, Cornélio, Atos capítulo 10. Cornélio era um homem que jejuava, fazia boas obras, dava esmola, mas não estava salvo. Ele não ia ser salvo. Tá entendendo? Foi preciso aparecer um anjo para ele falar para ele: chame Pedro, chame um dos discípulos. Você precisa ouvir o evangelho e ser salvo, entregando a sua vida para Cristo. É como se Deus estivesse falando: você não vai ser salvo porque você é bonzinho, não. O único Salvador é Cristo, é por meio de Cristo. É Cristo que é o caminho. Em João capítulo 10, Cristo é a porta. Não tem outro jeito. Não adianta você ficar bonzinho, achar que você vai morrer, vai entrar no céu. Sem Jesus, não. Sem Jesus, ninguém entra. Por isso que nós temos que pregar o evangelho a todas as pessoas. E Deus está mais preocupado ainda com as pessoas do que eu e você. Está pensando? Ah, mas aquela pessoa que nunca ouviu, ela ouve. Alguém vai falar para ela, Deus vai dar um sonho para ela. Se essa pessoa for muito boa ainda, aí que Deus vai falar muito com ela ainda. Para ela reconhecer que é uma pecadora e entregar a vida dela para Cristo, assim como aconteceu com Cornélio. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Ah, aquele pessoal que nunca ouviu o Evangelho, Deus vai de alguma forma dar oportunidade para eles ouvirem o Evangelho, para que também possam reconhecer e serem salvos, se eles aceitarem a Cristo, se eles quiserem. Como eles podem dizer que não quer também. Como você que está me vendo, me ouvindo, eu falando aqui que você precisa entregar a sua vida, precisa se arrepender, porque nele você vai descobrir o seu propósito, o seu chamado. Você pode virar as costas e falar assim: não quero, não acredito também, não aceito. É o que pode acontecer. Mas a minha obrigação, a nossa obrigação, é fazer o que Jesus mandou fazer. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É o que está escrito em Marcos capítulo 16, verso 15 e 16. Marcos capítulo 16. Está entendendo? Mas que você receba essa palavra aí de salvação. Então nós precisamos nascer de novo, nos tornar nova criatura, novas pessoas e viver uma vida com Deus. Trazer o filho do Japão para o Brasil, para conhecer o Brasil. Então, Jesus veio para trazer a gente, tirar a gente das trevas e trazer para a luz, para conhecer esse Deus maravilhoso e viver por Ele e para Ele. Tá bom? Vamos continuar. Então, nós temos aqui o plano de salvação, né? Por isso que nós somos chamados por Deus. Então, praticamente já falei isso, né? Quando aceitamos, então, esse convite, espiritualmente, nascemos de novo. Tá? Quando você entrega a sua vida para Jesus, você nasce de novo. Sendo assim, todo novo convertido é uma criança. Tá? A gente precisa crescer. Todo novo convertido é uma criança. A gente precisa crescer nas coisas de Deus, crescer na fé. Iniciando um processo de crescimento até atingir a maturidade.
Então, quando eu entrego a minha vida para Cristo, é o que acontece com algumas pessoas. Elas vêm para a igreja e depois elas saem, não entendem, vão embora. Calma! É como uma criança, você precisa de alimento. Acabei de ler aqui, acabei de falar 1 Coríntios capítulo 3. Nós, quando viemos para a igreja, entregamos a nossa vida, arrependemos do nosso pecado, é como se a gente nascesse de novo. A gente precisa ser orientado, ser guiado, até a gente atingir a maturidade e começar a andar por conta própria, com a ajuda do Espírito Santo, é claro, na presença de Deus. Então, quando você vem para Cristo, você precisa aprender o beabá, aprender as coisas de Deus. Calma, vem. Olha, quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, a igreja se converteu, o povo se converteu lá, ele instituiu uma igreja lá. Muita gente na cidade se converteu. Mas eles ainda não entendiam as coisas. Havia algumas dificuldades, alguns problemas entre eles. Havia inveja, entendeu? Havia ciúmes, havia briga. E Paulo teve que ensinar eles, ensinar. Às vezes você vem para a igreja e vê lá, mas aquele irmão tem problema, aquela irmã, uma discussão aqui, um probleminha ali. Então, é que a igreja está crescendo, ela precisa aprender a andar nos caminhos do Senhor. A igreja não é composta de pessoas perfeitas, pessoas curadas, saradas. Não. A igreja está de portas abertas para receber a pessoa que está com problema. E às vezes você vem com problema, encontra um outro com dificuldade também, encontra alguém com dificuldade, você fala, nossa, mas na igreja só tem gente com problema, é complicado, que coisa chata. Sim, então todos estão vindo para ouvir a palavra, para praticar a palavra na sua vida e ser curado, ser transformado, cada um no seu tempo, do seu jeito. A igreja não é lugar de gente perfeita, de gente pronta ainda não. Nós estamos crescendo. É igual um hospital, por exemplo. O hospital está lá, o médico está lá, as pessoas estão chegando. Um machucou o pé, o outro machucou a mão, o outro está com infarto, o outro está com câncer. Então, ele está tentando, os médicos estão tentando trabalhar com todo mundo, curar. Tem uns que já saem curado, tem uns que demoram, tem uns que não cura, morre. A igreja está assim, recebendo pessoas, né, com dificuldades emocionais, físicas, espirituais. Então, por isso que na igreja tem muitas dificuldades. Assim como no hospital também tem muitas dificuldades. Está entendendo? A igreja é um hospital espiritual. Mas Deus está chamando você, para que nós possamos entrar na igreja e receber a palavra e mudar de vida. Eu mudar de vida, você mudar de vida. Então, quando a gente vem para a igreja, as pessoas ainda muitas delas estão crescendo. Outras já cresceram um pouco mais. Mas outras são ainda crianças. Ainda tem algumas dificuldades. Olha para você ver, na carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 3. Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Olha o que Paulo escreve. No verso 1, olha o que ele escreve para os irmãos. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Está vendo? Meninos em Cristo, com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda podeis, porque ainda sois carnais. Quer dizer, tá na igreja, mas tem muita dificuldade para viver uma vida com Deus, está vivendo uma vida misturada com o mundo. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Está vendo? Havendo entre vós, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Está vendo Paulo aí mostrando a dificuldade da igreja de Corinto? Os irmãos, as pessoas vieram para a igreja, entregaram a vida para Cristo, mas ainda estão vivendo uma vida carnal, vivendo uma vida aí de inveja, de contenda, de discussões, de iras, mas já estão na igreja. O que Paulo disse? Eu queria escrever para vocês como espirituais, mas vocês ainda não são, ainda são bebês, são crianças ainda. Eu queria dar carne para vocês. Ele faz uma alegoria, uma simbologia. Ele fala, eu queria dar carne, né? Mas vocês não podem comer carne, né? Tem que dar leite ainda. Então tem que ter paciência. Você que está vindo para a igreja, talvez se decepcionou com alguma coisa na igreja. Talvez você se decepcionou até com o líder da igreja, mas às vezes aquele líder também
está ali como líder, mas nem cresceu ainda, alguém colocou ele lá, ele não está preparado ainda, ou foi uma falha dele mesmo. Mas passa por cima disso tudo e vem, faça a sua parte, crescer em Cristo. Olha para você ver que Paulo fala aos Efésios, capítulo 4. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 4. Olha para você ver, vamos ver aqui, do verso 11 em diante, para a gente entender o que o apóstolo Paulo vai dizer. Olha aí, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele está falando na igreja, Jesus colocou umas pessoas para ser apóstolo, outras para ser profeta, outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Doutores aqui é mestres da palavra. Olha aqui, para quê? Ó? Querendo o aperfeiçoamento, a melhoria dos santos. Santos aqui é os irmãos da igreja, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para que isso? Ó? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha agora, olha aqui. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Está vendo? O que o Senhor quer para nós? Ó? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação. O que Deus quer? O que Paulo escreveu aqui? Não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Tá, uma hora você está numa igreja, outra hora você está na outra, outra hora você está numa igreja, está na outra. Tem que firmar com Jesus, firmar com Deus, aprender a palavra, crescer na palavra. Está entendendo? Nós precisamos atingir a maturidade, crescer. Apostila aí, ainda na apostila, deixa eu ver qual página aqui é da apostila, página... Está sem página? Deixa eu ver aqui. Apostila, deixa eu ver aqui. Na segunda página aí. Aí depois de introdução, na outra página aí, ó. No segundo parágrafo. O chamado de Deus para as nossas vidas jamais será uma missão individual, dependendo apenas de um único dom. Afinal, estamos ligados aos outros como membros do corpo de Cristo. O chamado de Deus para as nossas vidas jamais será uma missão individual. Vamos ver lá isso? 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 27. Olha aí, 1 Coríntios 12, verso 27. O que está escrito? Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente seus membros em particular. Está vendo? Juntos nós somos o corpo de Cristo, mas individualmente nós somos membros. Está entendendo? Olha aqui o versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um, assim também é Cristo. Está entendendo? Olha aí. Olha o verso 14. Porque também o corpo não é um só. Não é um só membro, mas muitos. Olha aqui. Verso 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos os membros fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Está entendendo? Então nós não podemos pensar que somos sozinhos. Não pensar que somos só.
Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O que ele está querendo dizer, então? Que não tem como eu ser sozinho, achar que eu sou completo sozinho, não tem como. Quando eu venho para a igreja, quando eu entrego a minha vida para Cristo, eu faço parte de um conjunto. Eu sou uma peça de um conjunto. Tá entendendo? É igual um carro. O carro tem roda, tem bateria, tem motor, tem volante, tem banco. É um conjunto que forma o carro. Então é um conjunto de pessoas que formam a igreja. Eu preciso do meu irmão, assim como o carro precisa o carro precisa de uma roda direita, da roda esquerda, do pneu de estepe, da bateria, do farol. Um precisa do outro, cada um faz a sua função. Cada um ajuda o outro. Às vezes até nas coisas que atrapalham. No fundo, Deus está trabalhando no meu coração, no coração dele, para a gente se ajustar, para a gente se acertar. Mas é a mesma coisa também no casamento. Não tem como eu falar assim, eu vou casar. Com quem que você vai casar? Não, eu vou casar sozinho. Não tem. O casamento envolve outras pessoas. Envolve pelo menos uma outra pessoa. Está entendendo? O casamento envolve uma outra pessoa. Tem que estar junto comigo. Então, quando eu venho para Cristo, é como se eu entrasse num casamento. Eu vou me juntar com outras pessoas. E cada um é um membro. É como se fosse membro do corpo. A mão, o braço, o antebraço, o pé, a perna. Entendeu? Cada um forma o corpo. Cada um tem uma função. O pé tem uma função, o olho tem uma função, a mão tem uma função. Tá entendendo? Agora, os juntos, nós formamos um só, um corpo. E podemos fazer alguma coisa. Junto, sozinho, não tem como. A mão sozinha, andar sozinha, não tem como. Tá entendendo? Aí que está o chamado. Para que eu fui chamado? Qual é a minha vocação? Qual é o dom motivacional meu? Qual é o seu dom? Por que você foi chamado? O que Deus tem na sua vida? Deus chamou a mão para uma série de coisas. Deus chamou o olho para ver, o pé, entendeu? O braço, o antebraço, a orelha. Então ela tem um propósito no corpo. Você também é chamado com um dom, com algo que Deus tem para você exercer no corpo. Por isso que às vezes você está aí sofrendo, ralando, você está fora do corpo. Vem para Jesus, vem no corpo. Entrega a sua vida, vem se encaixar, vem se tornar membro desse corpo e exercer o seu chamado, exercer a sua vocação. Tá entendendo? Continuando aí, gente, vamos lá. Nossa apostila. Estamos ligados um ao outro. Identificar nosso dom abre o caminho para conhecermos o chamado de Deus. Nos faz compreender melhor a importância de pessoas que atuam em diferentes dons e tira o peso que carregamos por não gostar ou não realizar bem determinadas funções. Então, identificar nosso dom abre o caminho para conhecer o chamado de Deus. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ver o que está dizendo aqui. 2 Pedro, capítulo 1. Verso 5 em diante. Vamos ver o que o Senhor tem para nós lá. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5, olha aí. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, né, o conhecimento, e ao conhecimento ou ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido das purificações dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Então ele está mandando a gente crescer, né? Aqui, ó, crescer, né? Buscar a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal, a caridade. Porque se nós houvermos em abundância essas coisas, não nos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de Jesus Cristo.
Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido das purificações de seus antigos pecados. Portanto, meus irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação. Procurar fazer mais firme o nosso chamado. Tá ok? Isso também nos faz compreender melhor a importância de pessoas que atuam em diferentes dons. Né? Tem pessoas que elas atuam de forma diferente. A gente vai respeitar o que é diferente. Nós vamos respeitar, vamos entender aquele que é diferente de nós. Se a gente olhar aqui em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos entender o diferente. Olha aí. Vamos entender e respeitar o diferente, ó. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é também Cristo. Tá vendo? Olha aqui no verso 19, 1 Coríntios 12, 19. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para 1 Coríntios 12, 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Olha o que ele está falando aqui, você que está me ouvindo aí, ó. Para que não haja divisão no corpo, antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Nós temos que cuidar uns dos outros. Tá vendo? Nós somos membros do mesmo corpo. Devemos cuidar uns dos outros. De maneira que se um membro padece, se um irmão está sofrendo, todos os membros padecem como ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam como ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, deixar bem claro isso, né? Que nós precisamos uns dos outros. Estamos ligados uns dos outros. Vamos ver aqui. Nós não lemos aqui Romanos 12, verso 4, mas vamos ver para você ver. Romanos capítulo 12, voltando um pouquinho na nossa apostila. Romanos 12, que é o texto básico nosso aqui, né? Romanos 12, verso 4, está escrito. Romanos 12, verso 4. Olha aí. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, então, temos diferentes dons, mas pertencemos a um mesmo corpo, mas somos muitos. Assim que nós somos muitos, somos um só corpo, individualmente membros uns dos outros. Está entendendo a importância? O importante é descobrir também o nosso chamado, o nosso dom, para que nós não venhamos a carregar peso, né? Aqui em Mateus capítulo 11, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28, o que o Senhor diz para nós? O que Ele diz para nós? Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, em Cristo nós encontramos o descanso. Então, nós buscando o nosso chamado, encaixando nele, nós ficamos descansados. A importância de estar em Cristo.
de encaixar no corpo, descobrir o nosso chamado, descobrir a nossa vocação, o dom motivacional, qual que é a minha função no corpo. É muito importante, mesmo que você não descubra agora, mesmo tendo essa matéria, você não descubra, ou mesmo que você descubra, mas ainda não estiver exercendo, um pouquinho de paciência, com calma aí. O importante é você, primeira coisa, o mais importante é estar em Cristo. Porque ele promete, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, estando no corpo de Cristo, estando em Cristo, a gente já encontra o alívio. Se a gente encontrar, então, o nosso dom motivacional, nosso chamado, a gente fica mais tranquilo ainda, descansa, a gente vai trabalhar naquilo que satisfaz a gente e satisfaz o Senhor. Tá bom? Então, é importante nós estarmos crescendo na nossa vocação, no nosso chamado, fazer firme a nossa vocação. Tá ok? Tá bem? Vamos lá, na apostila. Toda recompensa eterna terá sempre como base, aqui tem, né? Vou pagar um. Terá sempre como base, vamos repetir, toda recompensa eterna terá sempre como base aquilo que faremos com o que nos foi dado, com o que nos foi confiado. Não é pelo tempo da igreja ou tamanho de ministério, mas pela dedicação em cumprir o chamado de Deus a partir do dia em que Ele nos chamou. Fala aqui para você ver em Mateus capítulo 25, do verso 14. Mateus 25. Vamos lá. Mateus 25, verso 14 em diante. Olha bem, nós podemos ler o texto. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou, quer dizer, trabalhou, negociou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhes disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que se tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então você vê aqui a parábola, né, dos talentos, né? Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos, outro recebeu 1 talento. Então ele está, na verdade, o capítulo 25 está falando do reino de Deus, o reino dos céus é semelhante. Se você olhar um pouco antes, em Mateus capítulo 25, ele vai falar como que é semelhante ao reino dos céus. Aí ele vai contar a passagem das 10 virgens e depois vai entrar na passagem aqui dos talentos. Então o reino dos céus, né,
Se a gente olhar aqui em Mateus capítulo 25, vou voltar aqui no verso 1, ó. Olha aqui para você ver, ó. É isso que quer dizer lá, ó, o reino dos céus é semelhante. Ó, Mateus capítulo 25, verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Aí ele fala da passagem das 10 virgens. Depois, quando ele termina a passagem das 10 virgens, ele fala no verso 14. Porque ele fala no verso 14. Porque isto é também como um homem, tá vendo? O que é também? O reino, ele está se referindo ao reino de Deus. Lá em Mateus 25, verso 1. E o reino de Deus também é como um homem que, partindo para fora, chamou os seus servos e entregou seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se do país. Então, o reino de Deus é semelhante a um homem que deixou talentos, 5 talentos para um homem, 2 para o outro e 1 para o outro, e foi embora. E depois de um tempo ele voltou para fazer a prestação de contas. O que tinha 5 negociou e conseguiu mais 5. E o Senhor disse: entra, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra para o gozo do seu Senhor. E aquele servo entrou, né, para a presença de Deus. O que tinha 2 também multiplicou e foi chamado de bom e fiel servo e entrou para receber a bênção. O que tinha 1 escondeu o talento, não fez nada, ficou parado. Então você vê aqui, não negociou, não fez nada, ficou ocioso, passivo e foi cobrado dele. Porque que ele não trabalhou aquele talento que foi lhe dado segundo a capacidade. Então a capacidade nossa é Deus que dá também. É Deus que capacita a gente. Então ele deu uma capacidade para eu fazer alguma coisa para ele. Deu para você também fazer alguma coisa para ele, servi-lo, um serviço. Conforme eu falei lá atrás para você, pode ser no anonimato, ninguém está vendo, mas você está aí quietinho, às vezes contribuindo financeiramente, às vezes na oração, na visita, na ajuda, ali na sua casa, na sua rua. Às vezes você está na igreja, mas nem aparece, ninguém vê, mas você está na oração, intercedendo, contribuindo, ofertante, dizimista, ajudando de uma forma, e às vezes não aparece. Lembra que eu falei para você dos 7.000, lá em 1 Reis 19, Elias pensou que estava sozinho, mas Deus falou, não, ainda tem 7.000 que não se curvaram. Existem os anônimos que trabalham para Deus e não tem holofote humano sobre eles. Não se preocupe com isso não, o importante é fazer para o Senhor, da melhor maneira, com carinho, com amor. É dele que nós vamos receber a recompensa. É a ele que nós estamos servindo. Tá bom? Então aqui na passagem dos talentos é importante a gente negociar aquilo que Deus colocou nos nossos corações, aquela vontade, aquele desejo de fazer algo. Tudo na hora certa, no tempo certo, sem atropelar também a liderança da igreja ou onde você quer que esteja aí. Tem coisas que você pode fazer tranquilamente, sem problema nenhum. Mas tem coisas que às vezes precisa de um aval do líder, né? Do seu líder na igreja. Às vezes não, às vezes você está lá na sua casa ajudar uma pessoa. Isso você pode fazer debaixo de oração, sem problema nenhum, tá entendendo? Mas o que acontece com muitas pessoas hoje é que elas querem trabalhar no púlpito da igreja, com o microfone na mão, no louvor, não sei na onde. E Deus não chamou todo mundo para estar lá. Esse não é o maior chamado de Deus, nem o melhor chamado. O melhor chamado é quando a gente faz aquilo que Deus colocou no nosso coração. Quando a gente desempenha o serviço que Deus colocou aqui, ó, a vocação aqui dentro. Tá entendendo? Deus não está dentro de 4 paredes, não. Ele está ali, mas ele está além, ele está fora, ele está em todo lugar. E nós trabalhamos para Deus em primeiro lugar, tá bom? Claro que debaixo de uma submissão, debaixo de uma liderança, tudo com ordem e decência. Ele colocou uns para apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, mestres, visando o aperfeiçoamento do corpo. É importante não sair por aí fazendo as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem ter uma pessoa, né, por sobre a gente, orando pela gente, um líder, um pastor, um obreiro. É importante a gente estar ali também, sendo guardado, respaldado. Tá entendendo? Não é sair fazendo as coisas de qualquer jeito também não. Tá bom? Mas também não vamos ficar obcecados ali, sem fazer nada, travado, porque o líder... Calma, vamos com ordem e decência. Debaixo de oração, o Senhor vai abrindo as portas e as coisas vão acontecendo. Tranquilo? Vamos continuar. Vamos lá.
na apostila. Então não é pelo tempo de igreja ou tamanho de ministério, mas pela dedicação em cumprir o chamado a partir do dia em que Ele nos chamou, né? O Senhor chamou a gente, Marcos capítulo 16, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Tem um dia que o Senhor chamou você foi chamado por Deus, né? 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso chamado não é em vão. Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Está entendendo? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mateus capítulo 20. Vamos ver qual passagem que é de Mateus capítulo 20. Aqui se refere Mateus capítulo 20. Vamos dar uma olhadinha. Só para a gente falar para vocês. Mateus capítulo 20. Porque vai mostrar. Olha aí, ó. O chamado, né? Interessante também. Mateus capítulo 20. Olha aí. Verso 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira é 9 horas da manhã, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez perto da hora sexta, meio-dia, e hora nona, 3 horas da tarde, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, 17 horas, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhes eles, porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele, ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando o que tinha ido perto da hora 1/10, receberam 1 dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo, esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mau o teu olho, porque eu sou bom. Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então você vê que a vinha estava ali para ser trabalhada. E o que aconteceu? O trabalhador, o dono da vinha chamou trabalhadores na hora terceira, 9 horas da manhã, chamou no começo ali, chamou na hora sexta, meio-dia, chamou pessoas que estavam paradas na hora nona, 3 horas da tarde. Aí quando foi na hora 1/10, 5 horas da tarde, chamou pessoas que estavam paradas, perguntou, vocês não estão trabalhando? Eles falaram, não, ninguém chamou a gente ainda. Aí chamou aqueles trabalhadores. E eles trabalharam até às 6 horas da tarde só, das 5 horas da tarde às 6 horas, 1 hora só. Na hora de pagar, ele pagou. O que ele combinou com aqueles trabalhadores? 1 dinheiro, pagou para eles. E ele combinou com todos pagar 1 dinheiro. E pagou para eles também a mesma quantidade. Aí teve gente que reclamou. Mas eu estou aqui desde manhã e tal. Então, o que eu estou querendo mostrar para você nessa passagem não é pelo tempo de igreja. Não, mas é pela dedicação, pelo compromisso, pela fidelidade com a vontade. Já viu aquela história? Quando a gente começa a trabalhar numa empresa, você está querendo trabalhar, no primeiro dia você chega cedo, limpa, faz. Na primeira semana, no primeiro mês, trabalha afincamente. Mas aí você vai pegando o jeito da empresa e tal, já começa a ficar moroso, pegou as manhas, aí sabe, não é mais aquela força, aquela fidelidade, aquela dedicação. Aí quando entra o empregado novo entra com vontade para fazer. Assim também, nas coisas de Deus acontece. Os primeiros trabalhadores com certeza começaram a trabalhar firme. Aí o Senhor foi chamando outros, renovando a força e a fidelidade e a vontade.
E quando vai chegando de tarde, a turma já está amorosa, desanimada. Aí o Senhor chamou gente ali para trabalhar. Se você entrar na igreja agora, eu tenho certeza. Se você vier para Jesus agora, eu tenho certeza que você vem com muita fome, com muito desejo de trabalhar, de fazer. É isso mesmo. E talvez você vai encontrar pessoas que vão tentar abafar você, desanimar você, encostar você. Pessoas que estão lá já há tempo, já perderam aquela vontade, aquela força. Isso nas empresas são, na maioria das empresas são assim. Não deveria ser, mas é. Até na igreja, às vezes, você vem com vontade de orar, de ir pro monte, sabe, de jejuar e tal. Aí você pega o irmãozinho, isso aqui. O irmão desanima você, é um cara que está mais tempo na igreja. Não se deixe vencer por pessoas que estão desanimadas, ociosas, até dentro da denominação. Não se deixe vencer. Venha nesse ânimo, nessa sua força, nessa sua vontade. Deus se agrada disso. E você será recompensado também. E ficará satisfeito, em primeira instância, por estar servindo a Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Isso é o mais importante. Isso é o ideal. Tá ok? Maravilha? Continuemos ali, então, na apostila. Preparação para ministrar. Exercer o ministério, o chamado. O que significa ministrar? Ministrar, no dicionário Aurélio, significa dar, fornecer ou prestar serviço, servir, atuar como ministro. Ministério é serviço no corpo de Cristo. Viu? É serviço no corpo de Cristo. Aí eu tenho um ministério, então eu tenho um serviço no corpo de Cristo. Então vamos ver aqui 1 Coríntios, capítulo 3, verso 5, o que diz lá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 5. Está lá. Paulo escrevendo aos Coríntios, chamando a atenção deles, né? No verso 1, e eu, Paulo, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Aí vem aqui para o nosso ensino de hoje, ó. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Tá vendo? Quem é Paulo e quem é Apolo? São ministros, são servos de Deus, pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Aí Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então cada um tem uma função, tá? Cada um tem um serviço. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos lá, capítulo 5, verso 13. Gálatas 5, verso 13. Vamos no 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Né? Servir uns aos outros. Somos chamados para servir uns aos outros. De novo, 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Servir. Servir uns aos outros. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Servir uns aos outros. Você pode olhar aí. Nós somos chamados para completar, para exercer uma função no corpo de Cristo. Tá? Então, 1 Pedro capítulo 4, verso 10 e 11. Ministrar, servir um ao outro. Tá bom? Vamos continuar na apostila. Deixa eu ver aqui se abriu, olha aí. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Vamos ver 1 Pedro capítulo 4 também, verso 11. Vamos ver aqui. 1 Pedro
4, vamos ver aqui, vamos ver, 11. Cada um administre, no verso 10, né? Cada um administra os dons conforme recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Aí no verso 11, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Ministério geral. Todo crente tem um ministério. Todo crente é o ministério da reconciliação. Todo crente foi chamado para a reconciliação. Viu? O Senhor chamou a gente para a reconciliação. Reconcilia-te com teu irmão, né? Deus chamou eu para reconciliar também com meu irmão, mas a reconciliação aqui é algo muito ainda maior. É levar o irmão a reconciliar, levar a pessoa a reconciliar com Deus. Então Deus chamou a gente, segundo aos Coríntios, capítulo 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, está mostrando lá a importância de nós sermos ministros da reconciliação, reconciliar o homem com Deus, o homem ser reconciliado com Deus por meio de Cristo. Então, segundo aos Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então todos nós temos o ministério. Você tem o ministério da reconciliação. É fazer as pessoas, por meio da palavra, reconciliar com Deus. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Deus nos deu o ministério da reconciliação. Tá? Então, as pessoas dizem, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum ministério. Não, a todos nós que cremos no Senhor, Ele deu o ministério da reconciliação. O que é isso? Nós temos a palavra no nosso coração, que se nós transmitirmos ela a outro, na hora certa, do jeito certo, essa pessoa vai se converter, vai receber a semente da palavra, e ela vai se reconciliar com Deus. Então, a todos nós foi dado o ministério da reconciliação. Então, se você fala assim, eu não tenho nada, tem sim. Eu não tenho ministério, tem. Não é talvez de estar no púlpito ou com o holofote sobre você, mas todos nós foi dado o ministério da reconciliação. Então, eu e você somos embaixadores de Cristo e levamos a palavra da reconciliação para que a pessoa reconcilie-se com Deus por meio de Cristo. Está entendendo? Ainda na apostila. Reconciliar. O que significa reconciliar? Fazer voltar a antiga amizade. Pôr em acordo coisas que pareciam contrárias. Então nós somos embaixadores. Qual que é o papel do embaixador? Representar o reino. Embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos, lá representa o Brasil lá. É como se o presidente estivesse lá. Embaixador do Brasil na Alemanha é representar o Brasil lá. Então nós representamos a Cristo aqui. Nós somos embaixadores do Senhor. Também existe a preparação, o tempo de espera. Viu? Deus vem preparar eu e preparar você. Antes de eu exercer o meu chamado, a vocação, existe o tempo de espera. Foi assim com grandes homens. José, antes de governar o Egito, passou anos cuidando da administração de uma casa e de uma prisão, quando ainda era escravo e prisioneiro. Moisés, mesmo já sendo sábio e poderoso, passou 40 anos no deserto,
apacentando ovelhas, antes de libertar o povo da escravidão e conduzir à terra prometida. Davi, antes de se tornar rei em Israel, liderou e cuidou de homens endividados que não tinham nada de valor para lhes oferecer. Então você vê, existe então ministério, porque é ministério, serviço. Deus tem um serviço para eu fazer para Ele, você também. Mas tem também a preparação, o tempo de preparação. Deus, lembra que eu falei que quando a gente vem para Jesus, a gente é como uma criança ainda, espiritualmente precisa de leite. E a gente não pode comer carne, igual uma criança que não pode comer carne ali na hora, porque é bebê ainda. Mas com o tempo ela vai comendo papinha e o alimento vai ficando sólido. Assim também nós. Quando a gente vem para Jesus, vem para uma denominação, vem para Cristo, nós vamos crescendo, até no momento certo, porque nós vamos exercer o nosso chamado, exercer o dom motivacional, o dom vocacional. Tá entendendo? Então, por exemplo, José não exerceu o ministério imediatamente, ele passou por um tempo ainda de preparação, José no Egito, lá em Gênesis, capítulo 37, 38, 39, 40. Ele foi vendido pelos seus irmãos, trabalhou na casa de Potifar, servindo a Potifar, tomou conta de uma casa primeiro. Pra você ver, primeiro tomou conta da vida dele, depois tomou conta da casa, depois ele foi preso, tomou conta da cadeia, tornou o melhor carcereiro ali, depois que se tornou governador. Então Deus foi trabalhando com ele, aos poucos, foi triturando as coisas erradas na vida dele, consertando, tirando, né, o carrapicho, o carrapato. Tá entendendo? Para depois ele exercer os chamados plenamente. Mas o chamado, quer queira ou não, ele estava exercendo na casa de Potifar, com carinho, com amor. Seja fiel no pouco, Deus te colocará no muito. Está cuidando de pouco, daqui a pouco você começa a cuidar de mais. Está fazendo pouco agora, daqui a pouco amplia. José estava no pouco, depois cresceu um pouco mais, em situação mais difícil, cuidar de presos. Depois cuidou do Egito. Moisés tentou fazer as coisas precipitadamente, lembra? Quando Moisés tinha 40 anos, ele tentou libertar o povo. Não deu certo. Aí ele fugiu do faraó. Por que ele fugiu? Porque ele matou um egípcio lá e fugiu. Aí ficou mais 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas. Aí quando ele tinha 80 anos, aí Deus chamou ele. Então ele passou 40 anos cuidando de ovelhas. Deus está trabalhando, é um tempo de preparação. Aí quando ele tinha 80 anos, Deus chamou ele. Agora vai cuidar do povo de Israel. Quem cuidava de ovelhas, foi fiel no pouco, Deus agora vai colocar no muito. Vai cuidar de 2 milhões de pessoas ou mais. Moisés então é chamado para tirar o povo do Egito. Está entendendo? Começa devagar, começa com 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. A coisa vai crescendo, mas é Deus que dá o crescimento. Lembra lá o que Paulo falou? Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Deus é que faz a coisa acontecer. Deus é que faz crescer. Está entendendo? Mas tem o tempo de preparação. Davi também. O menino Davi foi lá. Os irmãos foram para a guerra, mas Davi estava cuidando de ovelhas. Deus está preparando ele em obediência, obedecendo o pai e a mãe. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e prolongue os teus dias sobre a face da terra. Começa em casa. Arrumar a cama, arrumar a casa, ajudar a mãe a limpar a cozinha, lavar a louça. Começa ali a obediência. Começa na escola, com o professor, com as tarefas. Vai aprendendo as pequenas coisas e vai crescendo. Aí vem na igreja, servindo no departamento, numa visita, numa oração, e Deus vai trabalhando. Então, Davi começou lá, em casa, honrando o pai e mãe. Depois o pai pediu para ele cuidar de ovelha, ele estava cuidando. Foi chamado lá para fazer oração para o rei, foi lá, cuidou. Depois derrubou o gigante Golias, mas antes de derrubar o gigante Golias, o que ele falou? Ele matou um urso, conseguiu matar um urso que foi tirar as ovelhas, matar uma ovelha, ele matou o urso, matou um leão. Então, as experiências pequenas vai agregando, vai fortalecendo a gente. As dificuldades também vão lapidando o nosso caráter. Então, tem que ter um tempo de preparação. Deus vai preparando a gente, vai me preparando você para a obra, forte que Ele tem na nossa vida.
Mas não pode colocar alguém de uma vez lá em cima, lá que dá problema. Lembra do rei Saul? O rei Saul foi colocado como rei porque o povo pediu, o povo exigiu do profeta Samuel um rei, Deus permitiu, e Saul foi colocado sem estar preparado, sem passar por um processo de preparação, sem passar pelos desertos da vida. O que aconteceu? Você conhece a história. O homem começou até que começou bem, mas aí já ensoberbeceu, já começou a fazer as coisas de acordo com a vontade dele, do jeito dele. Já foi desobediente à palavra do profeta, à vontade de Deus. E ainda mentindo ainda, cheio de mentira. Aí começou a perseguir, não tem visão, não enxerga. Começou a ficar com inveja, de ciúme de Davi, inveja. Aí foi perseguir. Aí, meu irmão, aí deu zebra. Ministério, ó, deu zebra. Inveja, né? Desobediência, ingratidão, soberba, exaltação, falta de compromisso, falta de fidelidade, de lealdade, de perseverança em Deus. Aí não vai. Temos que estar ali quebrantados, humildes, buscando em Deus a força, a direção, com paciência, com perseverança. Aí a coisa vai. Glorificar a Deus, honrar o Senhor, aí flui. Mas se querer vangloriar, se exaltar, querer passar por cima de pessoas, aí não funciona. Tá entendendo? Tem até uma passagemzinha assim, uma ilustração, né, de alguém que contou, que um rapaz foi chamado para dar uma palavra numa igreja. Aí a igreja estava ali, estavam várias pessoas ali na igreja, e a igreja tinha uma escada, né, para subir no púlpito. E ele todo vaidoso, né, todo cheio assim, né, porque ele vai pregar na igreja e tal. Ficou, né, se exaltando antes de subir para pregar. Aí subiu todo pomposo, subiu a escada e tal. E na hora de pregar foi um fiasco, não deu nada certo, deu tudo errado, não deu nada certo. Não falou aquilo que devia falar e não deu certo, não deu conta. E desceu, cabecinha baixa, triste, aborrecido, chateado. E no que ele desceu, ele sentou no banco. Aí um senhor, né, depois que acabou o culto, o senhor falou para ele: olha, se você tivesse subido para pregar do jeito que você desceu, você teria descido do jeito que você subiu. Tá entendendo? Ele subiu todo exaltado, achando que era o bam, e desceu. Não, se ele subisse na humildade, tranquilo e tal, ele poderia descer, graças a Deus, louvado seja Deus. Mas ele já subiu achando que era o bam, e desceu cabisbaixo. Não. Os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Então, tem que ter um tempo de preparação. E o rei Saul não passou por esse processo, aí deu tudo errado. Tá bom? Então, nós precisamos desse tempo de preparação. Aí na apostila ainda, todos eles, né, no caso que José, Moisés, Davi, todos eles puderam identificar e desenvolver o dom que receberam de Deus antes de atuar no chamado. Em nossas vidas, guardadas as devidas proporções, Deus faz da mesma forma, né? Romanos capítulo 15, né? Cada um tem um dom. Romanos capítulo 15 mesmo, deixa eu ver se é 15, deixa eu ver se é isso. Romanos capítulo 15, verso 4 e 5, parece que não é, mas vamos ver. Vamos ver lá, Romanos capítulo 15, verso 4, vamos ver o que está escrito. Não, é Romanos 12, está na apostila. Romanos capítulo 12. Vamos voltar aqui, Romanos 12. Romanos 12, verso 4. Ó, nós temos o chamado de Deus. Romanos 12, verso 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função, a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente membros uns dos outros. Então,
Assim como em um corpo tem muitos membros, nem todos os membros a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Tá bom? E Deus põe a gente como Ele quer. Olha para você ver, ó. Deus dá os dons para a gente do jeito que Ele quer. Ele que sabe. Se a gente olhar na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12. Vamos ver aqui. Deus é que dá os dons do jeito que Ele quer, ó. No verso 11, aliás, né? 1 Coríntios 12, 11. Vamos ver no verso 7. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os Espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, olha bem, ó. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Tá? Então, é o Senhor que faz a cada um como Ele quer, tá? Aqui eu vou colocar 12. Com o tempo, todo aquele que está em Cristo perceberá que recebeu de Deus um dom. É Deus que dá dons aos homens, que fluirá de forma natural através da ação do Espírito Santo. Então, com o tempo, a gente vai perceber, que é Deus quem dá dons aos homens. Viu? Com o tempo. Às vezes a gente pensa que é por força da gente mesmo, que é a capacidade da gente, mas olha aí, ó. Efésios 4, 8. Por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deus é que dá dons aos homens. Está entendendo? Deus é que dá dons aos homens. E Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 13. É o Senhor. Aqui, verso 13, tá? Está marcado 10 lá, mas é o 13 aqui, ó. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, Deus é quem vai operar em nós, tanto o querer como o efetuar. Deus já colocou dentro de cada um de nós o querer, e Ele vai dar o momento certo, a hora certa, para efetuar. Além de depararmos com os talentos dados aos homens, Mateus 25, podemos observar também a lista de dons ao longo do Novo Testamento. 1 Coríntios 12, 28, sejam eles espirituais ou ministeriais. E ainda no livro de Romanos encontramos os dons responsáveis por impulsionar nosso chamado, conhecido como dons motivacionais. Então nós temos aqui, ainda, além de depararmos com os talentos, Deus também tem os dons espirituais, os dons ministeriais e no livro de Romanos, os dons motivacionais. Então nós temos aí o que ele está querendo dizer. Então os dons, nós temos assim, ó, os talentos, talento e os dons espirituais. Nós vamos entender daqui a pouco o que são os talentos, o que são os dons espirituais. Nós temos as manifestações do Espírito Santo. Está em 1 Coríntios capítulo 12, versos 7, 8 em diante. As manifestações dos dons espirituais. Não é isso que nós estamos estudando aqui não, tá? Eu vou explicar para vocês já. Então tem, ó, os talentos,
as manifestações dos dons espirituais, tem os dons ministeriais, que está em Efésios capítulo 4, verso 11, que não é isso que nós estamos estudando também, tá? Vamos estudar em outra matéria, mas o que nós estamos estudando hoje aqui, vamos focar aqui, são os dons motivacionais, que está em Romanos capítulo 12, verso 4, 5 em diante. Eu vou ler daqui a pouco para vocês, tá ok? Então vamos repetir. Na Bíblia fala sobre talentos, né? Vamos explicar daqui a pouco. Fala sobre manifestações do Espírito Santo, que é lá a palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, interpretação de línguas, variedade de línguas, dom de fé, dom de curar, profecia, operação de maravilhas e milagres. Você está entendendo? Isso aqui são as manifestações do Espírito Santo, que não é isso que nós estamos estudando. Isso aqui nós vamos aprender numa outra matéria. O que são esses dons? Também não estamos estudando dons ministeriais, que é o papel do pastor, né? O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Não é os dons ministeriais. O que nós vamos estudar aqui, estamos estudando, são os dons vocacionais, também chamados de motivacionais. Está entendendo que todo membro tem um desses dons. Tá certo? Vamos lá então na apostila. Definições. Então nós vamos definir agora aqui, ó, talentos, dom motivacional ou vocacional. Vamos definir o que é dom. Vamos definir, tá, o dom ministerial e as manifestações do Espírito que eu acabei de falar para você. Tá bom? Então nós vamos... Só que essa parte agora nós vamos fazer no outro vídeo, tá ok? Então por hoje nós vamos parar por aqui e depois nós vamos fazer outro vídeo, tá? O segundo vídeo que vai dar as definições e nós vamos propriamente dito entrar nos dons motivacionais. Então por hoje tá bom. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Reveja o vídeo, veja novamente, anote. Qualquer dúvida nós estamos aí à disposição também. O professor pode orientar melhor, tá bom? Até daqui a pouco, até mais.